Olá, vamos continuar estudando língua portuguesa. Nós estamos fazendo revisões e na parte 1 nós recortamos formação de palavras e ortografia. Na de hoje nós vamos falar sobre acentuação gráfica. E vamos à primeira regra. Vamos à regra dos monossílabos tônicos. Claro, você sabe, monossílabo, mono é um, quando a palavra só tem uma sílaba. Eles podem ser átonos nunca acentuados e tônicos, nem todos acentuados. Só se terminar em A, E, O, as, es, os. Aí vamos colocando exemplos. Siga aí na sua apostila, na página... Ah, não é da apostila. É do PDF que você deve ter em mãos, né? Mas vamos lá, então. Então, você preenche com exemplos, por exemplo, má, né? O má, no caso de adjetivo, o plural, né? Mas, né? Mulher, má, mulheres, mas. Então, monossílabos estão terminados em a, o, as. Fé, pés, monossílabo tônico terminado em e, o, es. E, por exemplo, pó, ou pós, monossílabo tônico terminado em o, os. Então, pronto, não acentua mais monossílabos se não forem terminados nestas sílabas aí, nessas letrinhas aí. A, E, o, as, es, os. Certinho? Beleza. Aí, então, você observa que nem todos os tônicos são acentuados, só tônico que recebe acento, mas nem todos, só se tiverem essas terminações. Daí, quando você vir, só para chamar a atenção, se você vê, por exemplo, aí, né? Se você vir essa palavra, tem, aí, lógico, tem acento, aí você logo fala, mas então monossílabo, ele não é monossílabo? Sim, não é tônico? É. Então, o monossílabo tônico terminado em E ou M não é acentuado também? Não. Por quê? Esse aqui é porque ele é homônimo, ou seja, a palavra é igual a o tem, que é a terceira pessoa do singular. E esse aqui é a mesma palavra, mas na terceira pessoa do plural. Aí nós colocamos o acento para diferenciar o singular do plural. Então, embora seja monossílabo, embora seja tônico, o acento ali não tem nada a ver com ele ser monossílabo tônico, e sim por ele estar fazendo uma diferenciação entre singular e plural, ok? Então, ótimo. Para você ficar esperto, porque depois aparece uma questão envolvendo isso aí, uma palavra como esta, e fala para você que ela tem acento porque é monossílabo tônico. Não, ela tem acento porque ela está diferenciando singular do plural. É acento diferencial. Pronto. Vamos para as oxítonas, segunda regra. Oxítona, então, é aquela palavra que vai ter a última sílaba tônica. Então, se ela tem 2 sílabas, a última é a mais forte. Se ela tem 3, a última é a mais forte. Ou assim sucessivamente. Não importa quantas sílabas ela tenha, de 2 para cima, a última é tônica, então a palavra é oxítona. Vão ser acentuados todos os oxítonos? Não. Vão ser acentuados os oxítonos que terminam em A, O, com S ou sem o S, em ens. Por exemplo, nós vamos ter, Paraná, atrás, você, vocês, cipó, cipós, também parabéns, por exemplo. Então, quer dizer, todas elas são oxítonas, porque a última sílaba é tônica. É isso que caracteriza uma palavra ser oxítona na língua portuguesa. Última sílaba mais forte. Repare que essa última sílaba termina com a, o as, e, o es, ou os, em ou ens.
então vai ter acento. Mas repare que não entrou aqui nem terminação em I, nem terminação em U, porque oxítonos em I ou U não receberão acento, ok? Então, aí, como se você, por acaso, estivesse lembrando, mas e Itaú, por exemplo? Itaú não é oxítona? Sim, é oxítona. E não tem acento? Sim, tem acento. Né? Igual Piauí também, não é oxítona? Sim. E não tem acento? Sim. E não termina em U e I, essas duas? Ok. Mas aqui, elas são oxítonas, elas terminam em I e U, mas elas não têm acento por esse motivo. Aqui, ó, o caso é, olha só, esse U ou esse I estão formando sílabas tônicas sozinhas. Então, nesse caso, eles estão recebendo acento, mas vão se encaixar em uma outra regra, a regra dos hiatos e não das oxítonas. Tanto é que, se fosse para se encaixar na regra das oxítonas, então qualquer uma que terminasse em U ou I teria que ter acento. E aí você sabe que, por exemplo, jabuti, é oxítona terminada em I e não tem acento. Ou então, urubu é oxítona terminada em U e não tem acento. Então, oxítonas terminadas em I ou U não tem acento. Quando você vira alguma acentuada, não é por ela ser oxítona, certinho? Ela vai estar se encaixando em outra regra. Então, isso foi só para que você saiba raciocinar sobre a regra e não caia em armadilhas, porque aí se alguma questão disser para você que aquela palavra recebeu acento nessas que eu estava colocando agora, porque são oxítonas terminadas em I ou U, pode dar errado para esse item, porque oxítona terminada em I ou U não tem acento pelo fato de ser oxítona, ok? E vamos à terceira. Paroxítonas são as palavras que mais temos na língua portuguesa. Então, é claro que a regra fica um pouco maior. Então, você vai ter que acentuar um paroxítono, quer dizer, aquela que tem a penúltima sílaba tônica, você vai ter que acentuar se ela terminar nestas letras aqui, ó. I ou is, u ou us, an ou ans. Veja bem que eu falei an, eu não falei a. An ou ans, ão ou ãos, uns, LNRX, PS e ditongo. Como a regra é um pouco longa, a gente faz aqueles mnemônicos, aqueles joguinhos, por exemplo, PS, que é como se fosse um lembrete, lembrete. Onde é que eu vou ter acento? Eu vou ter acento nas oxítonas se você vir nelas a terminação dessa palavra, lixão, ou seja, terminação com cada uma dessas letras. Terminação em L, se terminou em L tem acento, olha o L aqui, tá vendo? Se terminou em I tem acento, olha o I aqui, é claro, pode ser is também. Em X, olha ele aqui. Em ão, olha o ão aqui, certo? E depois, mais uma palavra. Vamos para a palavra rum. Rum, nós vamos colocar assim, ó. Não, não é o rum que eu quero agora, não. Peraí, estou com muita pressa de beber alguma coisa, né? Então, vamos lá, vamos limpar. Não é o rum por enquanto. Nós vamos com a palavra usam. Só que você vai escrever usam assim, ó. Usam, desse jeito, ó. Usam, certo? Usam. Porque terminação em us, tá aqui, ó. Ó a terminação em us. Terminação em an, tá aqui. An ou ans. E terminação em N, paroxítona terminada em N, olha o N aqui, tem acento, certo? Aí vamos também, ó, lixão é uma palavra, usam é outra, e rum é a nossa última palavra, rum. Então, terminação em R está aqui, terminação em que aí pode ter o plural uns, está aqui também. E dessa forma, o PS foi o primeiro, só falta o quê? Ditongo. Você sabe muito bem o que é ditongo. É o encontro vocálico, dois encontros vocálicos na mesma sílaba, certo? Aí você vai ter ditongo. Se for paroxítona e terminar no ditongo, aí vai ter acento. Então, estas palavrinhas aqui, ó, o PS para servir como uma chamada para um lembrete, aí formando a palavra lixão, formando a palavra usam,
e formando a palavra rum, lixão, usam rum. Você tem todas as letras com que, se a paroxítona terminar, ela vai receber acento, certo? E mais ditongo. Toda paroxítona terminada em ditongo vai ser acentuada. Aí vamos colocar alguns exemplos. Por exemplo, aqui terminada em i, pode ser júri ou júris, lápis. Terminada em us, pode ser vírus. Terminadas em an ou ans, pode ser órfã ou órfãs, órfão, terminada em ão, ou órfãos, terminada em pode ser álbum, e no plural álbuns, terminados em L, móvel, automóvel, imóvel, útil, inútil, terminada em N, hífen, terminada em R, pode ser repórter, terminada em X, látex, tórax, ônix, terminada em PS, bíceps, e terminada em ditongo, por exemplo, história, história, o ia é ditongo, certo? Crescente, porque tem a semivogal antes da vogal, mas poderia ser ditongo decrescente também, ó, joquei, ei é o ditongo decrescente, porque primeiro veio vogal e depois a semivogal. Então, não importa se é ditongo crescente ou se é decrescente, você é paroxítona? É, então tem acento, ok? Agora, só para terminar as paroxítonas, veja que as oxítonas, do jeito que as oxítonas são acentuadas, por, né, se terminar em A, E, O, em, ens, são acentuadas, se paroxítona terminar desse jeito, não recebe acento. Considere as duas como se fossem rivais. Aqui uma, como a oxítona, aceita levar acento por terminar daquela forma, se a paroxítona terminar da mesma forma, ela não aceita. Por exemplo, você tem paroxítona terminada em A, por exemplo, né? Em an tem, mas em A, por exemplo, escola, aí, ó, escola, aí, ó, não tem, paroxítona, escola, terminou em A, não recebe acento, tá vendo? Não tem acento nessa palavra. Se terminar em E, a mesma coisa, por exemplo, tapete, né? Tapete, ó, paroxítona terminada em E, não tem acento. Por quê? Porque a oxítona terminada em A tem, a oxítona terminada em E tem. Se for terminada em O, a mesma coisa, por exemplo, palito, né? Palito. Se fosse paletó, teria, mas palito, paroxítona terminada em O não tem. Por quê? Porque oxítona terminada em O tem. Se fosse idem, ó, idem, paroxítona terminada em em, mas não recebe acento, porque a oxítona terminada por em tem, mas paroxítona não tem. Se terminar em ens, a mesma coisa, pode ser idens, pode ser itens, pode ser hífens. E, ó, o hífen tem, mas o hífens não tem. Por quê? Porque terminou em ens, igual oxítonas que são acentuadas. Então, conclusão, do jeito que uma oxítona é acentuada por terminar numa determinada letra, se a paroxítona terminar daquele jeito, ela não aceita, ok? Então, é isso aí. É a dica para você saber estudar pelo menos, né, raciocinar assim nas paroxítonas, porque a regra é maior, né? Então, precisamos ter mais oportunidades para memorizar. Agora, nas proparoxítonas, aí a coisa já fica perfeita, porque proparoxítona é aquela que tem a antepenúltima sílaba mais forte. E aí, todos proparoxítonos são acentuadas, não existe exceção para essa regra. Essa regra aí. Então, por exemplo, sábado, acentuado, porque a proparoxítona não tem que falar em terminação. Se falar em terminação, já fica errado. Porque se eu falar que é proparoxítona terminada em O, já erra porque fica parecendo que eu estou limitando. Então, dependendo da terminação, não teria acento? Não. Toda terminação em proparoxítonas todas as terminações vão exigir acento, não importa se ela termina em A, em E, O. Então, pronto, então não tem que falar terminação, só tem que falar que todos são acentuados, tá? Agora, só uma observação entre paroxítonas terminadas em ditongo crescente, só essa que me interessa agora, tá? Só esta.
e proparoxítonos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe uma oportunidade, por exemplo, essa palavra aqui, ó, importância. Existe a oportunidade de você pronunciar essa palavra como ditongo crescente aqui no final, ditongo crescente, porque tem a semivogal, que é menor, o som é mais fraco, mais a vogal, que o som é mais forte, então é crescente. 2 sons vocálicos na mesma sílaba, então ditongo. Toda paroxítona terminada em ditongo, tanto faz crescente ou decrescente, é acentuada. Toda paroxítona. Então, aqui ela pode ser classificada como paroxítona de tom crescente ou poderia ser assim, ó, importância. Aquele ditongo pode se transformar em um hiato. E aí, consequentemente, a sílaba tônica não é mais a penúltima, e sim a antepenúltima, né? O tan continua sendo a sílaba tônica, mas agora ela não está mais na posição de penúltima. Olha, última é o a, o si é a penúltima e o tan é a antepenúltima sílaba. E ela está acentuada, então ela é a sílaba tônica. Então a palavra agora passou a ser uma proparoxítona, que nós vamos chamar de proparoxítona eventual ou proparoxítona aparente, porque tradicionalmente ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, mas existe a possibilidade de esse ditongo crescente se transformar em um hiato, dessa forma a palavra passa a ser proparoxítona. Toda paroxítona de tom crescente é acentuada, mas toda proparoxítona também é. Então, de qualquer forma, a palavra continua com acento, porém com razões diferentes, dependendo se você a colocou terminando em ditongo ou se você a colocou terminando em hiato. Então, prestem atenção no detalhe de palavras paroxítonas que terminem em ditongo crescente. De repente, ela pode ser encaixada em outra regra também, ok? Ótimo. Então, vamos para o próximo. Você faça as anotações aí, por favor, precisa, mas eu vou retirar aqui para abrir espaço para outra regra. Agora nós vamos para o, e, duas letras iguais. Como eu sei que em separação de sílaba, duas letras iguais nunca ficam na mesma sílaba, então eu já estou sabendo que quando eu tiver uma palavra com o ou e, eles vão formar hiatos. Por exemplo, enjoo. Eu já separei assim para você ver que eles não ficam na mesma sílaba. Então, eu tenho uma vogal de cá, outra vogal de lá, isso forma hiato. Ótimo. Então, ó, duas vogais em sílabas separadas. A mesma coisa vai acontecer com, por exemplo, releem. Releem toda a matéria, ok? Para você fixar bem. Então, aqui, ó, outro hiato. Então, o que é que nós temos que saber desses dois hiatos, o e e, que nunca tem acento mais, certo? O acento caiu. Então, desde a última acordo ortográfico, nós não acentuamos mais palavras que tenham o ou e, certo? É simplesmente não acentuar e acertar. Mas saber que antes tinha, porque se você pegar qualquer obra publicada antes de 2009, porque esse acordo começou a vigorar em 1º de janeiro de 2009. Mas então quer dizer, se alguma obra publicada até 2008, vai trazer o enjoo com acento, relei com acento, vai trazer o acento circunflexo no primeiro O, no primeiro E. Mas de 1º de janeiro de 2009 para cá, não tem mais esse acento, caiu, ok? Então, ótimo. Então, você precisa saber só porque, às vezes, você pega uma publicação mais antiga e vê com acento e pensa assim, oh, mas eu vejo com acento nas obras que estou lendo, por que a Lourdes falou que não tem? Porque caiu depois do último acordo ortográfico, ok? Então, vamos para continuar nossa acentuação de hiatos. Começamos com esse que não tem mais. Agora, vamos ver quando a segunda vogal do hiato for I ou U.
ou então is ou us. Então, vejamos alguns detalhes. Este i ou este u tem que ser a sílaba tônica da palavra. Tem que estar na segunda posição, quer dizer, tem que ser a segunda letra do hiato, porque eles vão formar hiato com outra vogal. Vai estar na sílaba sozinho ou com o S. É sozinho ou com o S. Se tiver NH depois, não põe acento. Se tiver com vogal repetida, não põe acento, ok? Por exemplo, cheinho. E ó, repetiu o i e o i, aí não põe acento, tá bom? E além do mais, cheinho, tem NH depois, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra conteúdo. Então, olha, estou separando a sílaba, já para que você veja que o U formou hiato com o E ele é a sílaba tônica, olha só, ele é a sílaba tônica, que olha, conteúdo, eu demoro aqui, então aqui é a sílaba tônica. É a segunda posição, quer dizer, ele é a segunda vogal do hiato, neste hiato eu tenho a vogal E e a vogal U, pronunciada em sílabas diferentes, por isso que forma um hiato. E ele, o U, é a segunda vogal, ele está na segunda posição desse hiato. Então, fechou mais um fator que vai levar à acentuação. Ele está sozinho, mas também poderia estar com S, ó. Baú, tá vendo? A mesma coisa, segunda vogal do hiato, sílaba tônica, sozinho aqui ou com S aqui. Não tem NH depois, porque se tivesse NH depois, olha aqui, ó, o I tá sozinho, formou hiato com o A, segunda vogal, é sílaba tônica, mas não leva acento por causa deste NH aqui, certo? Então, beleza, vamos ver com o I, a mesma coisa, olha, se você tivesse a palavra saída, olha aí, o I é a sílaba tônica da palavra, o I forma, é a segunda vogal deste hiato, está sozinho na sílaba, ou às vezes seguido de S, olha aí, ó, egoísta, segunda vogal do hiato, sílaba tônica, sozinho ou com S, leva acento, mas se tiver NH depois, não leva, ok? E mais um caso que não apareceu aqui, mas vai aparecer agora, é quando ele estiver após, se essa segunda vogal aqui estiver sozinha, o I ou U, e antes dele tiver um ditongo, não leva acento também, tá? Olha só, põe aí no seu material, observação. Eu tenho, por exemplo, feiura. Então, você viu que eu demorei aqui, nesse U. Então, ele é a sílaba tônica. Ele está sozinho, como os outros. Então, se você pensar só nesse detalhe, você colocaria acento na feiura, como ela já teve acento mesmo. Mas agora tem uma observação. Se o I ou o U estiverem sozinhos na sílaba, né? Formando aquilo que você chamaria de hiato, e tiver um ditongo antes, aqui ó, um ditongo decrescente, porque eu tenho vogal mais semivogal. Se tiver um ditongo antes, não importa, é sempre decrescente mesmo, mas é só para lembrar esse conceito, porque que ele é decrescente, é vogal e semivogal. O I está sozinho na sílaba, ou U estão. Tem um ditongo, ele é a sílaba tônica? É. Mas tem ditongo antes? Tem. Então, não põe acento, tá? A mesma coisa acontece com o I. Por exemplo, cauíla, cauíla, cauíla. Ou seja, cauíla, pessoa, mão de vaca, tá? Então, cauíla é miserável. Tem a sílaba tônica aqui no I. Tá sozinho na sílaba, igual a na saída. Mas aqui tem um ditongo antes. Então, põe acento no I? Não, ok? Então, recordando esta regra aqui de quando o I ou o U estiverem sozinhos nas sílabas ou seguidos de S. Eles receberão acento se são a sílaba tônica, é a segunda vogal daquele hiato, se estiver sozinho ou com S, mas não receberão acento, ó, não receberão acento se tiver NH depois ou se tiver um ditongo antes, tá bom?
Beleza. Agora vamos para a regra de ditongos. Ditongos já são quando eu tenho encontros vocálicos de dois encontros vocálicos na mesma sílaba. Aí eu tenho ditongo. E se eu tenho ditongos, por exemplo, ei, oi, aqui vamos acrescentar mais um. Pode ser ei, oi e el, certo? Ei, ei, não é ei não, é ei, oi, el. Põe o acento, por favor, acrescenta o el aí, ok? Vamos ver quando é que eu vou acentuar esses ditongos aí. Vou acentuar se eles aparecerem em uma palavra monossílaba, tônica, é lógico, essa monossílaba tônica tem acento, se ele aparecer em palavras oxítonas. Mas se for em palavra paroxítona, não receberá acento. Veja os exemplos. Aqui, ó, por exemplo, céu. Aí, ó, céu é monossílabo tônico, tem o ditongo el, então acento, certo? Se for, por exemplo, dói, aí, ó, é monossílabo tônico, tem o ditongo oi, tônico, som aberto, então acento nele. Se eu tivesse, por exemplo, a palavra mês, mel, o plural pode ser meles ou mês. Então, aqui, ó, tenho ei, pode ser el ou els, pode ser ei ou eis, pode ser oi ou ois. Se aparecer em palavras monossílabas tônicas ou oxítonas, põe acento nesse ei, nesse el, nesse oi. Ou então nesse eis, els, ois, ok? Ótimo. Se a palavra for oxítona, aquela que vai ter duas ou mais sílabas e a última é mais forte, vai receber acento também. Quer ver, por exemplo, ó, troféu, é o troféu, ou então troféus, vai ter acento porque é oxítona a palavra. E os ditongos que nós relacionamos aqui vão receber acento se aparecerem oxítonas também. Troféu ou troféus, papéis, e herói, por exemplo, o heróis. Então, beleza, são oxítonas. Então, nas oxítonas e nas monossílabas, esses três ditongos aí receberão acento, certo? Mas, porém, contudo, todavia, se a palavra for paroxítona, não terá acento. Mais uma regra que mudou depois do nosso último acordo ortográfico, certo? Aí, então, você tem, por exemplo, a palavra ideia. Então, aí eu vou até separar a sílaba aqui, ó. Ideia. Então, você está vendo que o ei não está na última sílaba. Então, a palavra não é oxítona, a palavra é paroxítona. Em paroxítonas, esses ditongos ei e oi, porque não tem paroxítona com el, ei ou oi, não recebe acento. Ó. Ideia, agora, heróico, eu vou colocar o heróico só porque eu coloquei o herói lá, o herói tem, porque herói é oxítona. Em oxítonas, o oi recebe acento. Em paroxítonas, ele não recebe mais acento, certo? E assim vai, a assembleia, jiboia, ei. Esses ditongos, ei, oi, el, ou então eis, ois, els, só tem acento se a palavra for monossílaba ou oxítona, simplificando, só se estiverem na última sílaba da palavra, ok? Beleza. Agora falemos do acento diferencial. Então, monossílabos, oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos, a quinta foi dos hiatos, a sexta foi desses ditongos que acabamos de falar. E a sétima regra aqui é de acento diferencial. Aquele acento que você põe na palavra não é porque ela é monossílaba, porque ela é oxítona, não é por isso. Você põe na palavra é porque existem duas iguaizinhas, duas palavras que se escrevem do mesmo jeito. Então, mas às vezes uma denota um sentido e outra tem sentido diverso. Então, aí a gente coloca o acento para diferenciar. Alguns acentos diferenciais caíram. Por exemplo, caiu o acento diferencial do para
que é verbo, antigamente tinha acento aqui no para. Quando eu escrevia assim, ó, o motorista para na faixa de pedestre, eu tinha que colocar acento nesse para, no pá, para diferenciar da preposição para. Por exemplo, eu vou para casa. Quando eu escrevia, por exemplo, pelo, substantivo, por exemplo, pelo de cachorro, pelo do gato, eu punha acento circunflexo no E, porque para diferenciar de pelo, por exemplo, preposição. Por exemplo, pelo do gato caiu, aí tinha um acento no pelo. Eu faço tudo pelo meu filho, ou seja, a preposição por, mas o artigo o, então aí não tinha. Então, quer dizer, palavras iguais que denotam sentidos diferentes, são iguais só na escrita, são homônimas, algumas tinham acento como para, como pelo, como a pera, a fruta, porque antigamente tinha uma preposição pera, então era para diferenciar pera. A fruta tinha acento, mas não tem mais, tá ali, caiu. Polo norte, polo sul, né, também tinha acento, mas não tem mais. Então, estas palavras para, pelo, pera, polo, não tem mais acento. E o acento que elas tinham era para diferenciar de palavras que são iguais a elas. Agora elas convivem lado a lado, tudo sem acento, e você vai saber quem é quem pelo contexto, certo? Mas aqui caiu. Mas em algumas palavras o acento diferencial continua. Primeiramente, e o que mais acontece em provas de concurso, são dos verbos ter e vir. Quando você conjuga o verbo ter e o verbo vir na terceira pessoa do singular e do plural, você escreve do mesmo jeito. Por exemplo, ele tem, ele vem. Ele tem muita matéria para estudar. Ele vem à aula todos os dias. Então, ótimo. Aqui eu estou com singular. Mas se eu colocar isso no plural, você vai escrever estas palavras aqui do mesmo jeito. Por exemplo, ele tem, eles têm. Eles têm muita matéria para estudar. Eles vêm à aula todos os dias. Então, você está vendo que escreve do mesmo jeito. Então, são palavras iguais ou palavras homônimas. Então, o que acontece? Nesta que está marcando plural, você coloca acento circunflexo para diferenciar da que está no singular. Por isso, esse acento se chama diferencial. E estas palavras não podem ser justificado o acento delas, não pode ser dizendo que elas são monossílabas tônicas terminadas em "em". Elas são monossílabas tônicas, elas terminam por "em", mas elas têm acento para diferenciar singular e plural. Então, esta que é a regra de acentuação delas, é do acento diferencial. É assim que você tem que dizer. E em se tratando desses dois verbos, o ter e o vir, eles têm os seus derivados. Por exemplo, de ter eu posso ter, manter, conter, deter, reter, manter. Do vir eu posso ter intervir, convir. Aí o que acontece? Se você viu que o verbo deriva do ter e do ver, ele também vai entrar na regra do acento diferencial. O caso é que você tem que tomar muito cuidado aí, porque nesse caso agora que nós vamos colocar, o verbo, ele não vai ser monossílabo agora. Por exemplo, o verbo conter não vai ser monossílabo. Ele vai ter duas sílabas, então nós vamos ter, por exemplo, uma sílaba que vai ser a mais forte. Por exemplo, o frasco contém, do verbo conter, contém perfume. Então, ótimo, o frasco contém perfume. Então, aqui, se eu deixar sem acento, fica parecendo que é o verbo contar, contem, né? Contem para mim um segredo. Não, não é isso. É de conter. Então, é contém, não é contem. Então, olha, o que eu vou lembrar? Vem aqui no número 2. Vou lembrar que oxído terminada por em tem acento.
Então, acento aqui, oxítona terminada por N. Mas se eu puser a palavra no plural, aliás, a frase, os frascos contêm perfume. Então, deu a mesma palavra. Como aqui no tem, ele tem, eles têm. Então, aí você já sabe. Se deu a mesma palavra, ele é derivado do verbo ter. Então, a regra que se aplica ao verbo ter tem que se aplicar aos seus derivados também. Então, aqui eu vou ter que colocar um acento circunflexo para fazer a diferença entre singular e plural, certo? A mesma coisa acontece com os derivados de vir. Por exemplo, o professor intervém, o professor intervém, os professores intervêm. Ah, mas é a mesma coisa? Sim, só que aí nós vamos começar. Primeiro, eu olho para intervém, sílaba tônica é a última. O que eu tenho? Oxítona terminada por em, o em está em acento, então tem que colocar acento aqui no o professor intervém. Agora eu ponho a frase no plural, os professores, e a palavra ficou do mesmo jeito. Então, qual é a regra? Este verbo deriva do verbo vir. Intervir vem de vir. Então, a mesma regra que se aplica ao verbo vir tem que se aplicar ao verbo intervir, e eu vou colocar o acento circunflexo para diferenciar o singular do plural, certo? E aí continua mantendo a mesma regra, igual manter, por exemplo. O professor mantém, os professores mantêm. Então, mantém com acento agudo, mantém, os professores mantêm com acento circunflexo, porque é plural. E assim sucessivamente, ok? Ótimo. Agora, o verbo por também tem acento para diferenciar da preposição por. Você fala assim, ó, vou pôr minhas videoaulas em dia. Videoaulas em dia. Pode crer que é o sonho da professora, tá? E vocês ponham as videoaulas em dia. Assistam a todas, preencha toda a sua apostila que nós vimos até agora, para que você fique bem atualizado, ok? Então, aqui, ó, vou pôr, quer dizer, vou colocar, representa uma ação, então é verbo. Mas se fosse assim, ó, faça isso por mim. Então, você está vendo que esse por agora não denota o sentido de colocar, não denota uma ação. É só o direcionamento daquilo que você vai fazer. É fazer para mim, eu vou fazer por mim. Então, aqui você tem a preposição. Então, o verbo por leva acento circunflexo para diferenciar da preposição por, que escreve do mesmo jeito, certo? Agora, o último é pôde. O verbo poder, aqui você está com o verbo poder. Se você conjugar no presente do indicativo, vai ser assim, ó. Eu posso, tu podes, ele pode. Ele pode, por exemplo, sair hoje. Ele pode sair hoje. Já coloquei o hoje para você ver que isso aqui é presente. Agora, agora eu vou para o passado. Isso aqui é presente. Agora eu vou conjugar no passado, no pretérito perfeito. Ele não pôde sair ontem. Então, eu já coloquei o ontem para você ver que isso aqui é pretérito, é passado. Perfeito? Aí, o que você está observando? Tudo bem, você pode falar, Lourdes. Eu estou observando. Primeira coisa que eu estou observando é que está atrapalhado isso aqui, né? Vamos ver. Eu estou observando que a pronúncia foi diferente. Então, perfeito. Já, pela mesma coisa, você percebeu já de diferença na pronúncia. Ele pode sair hoje e ele não pôde sair ontem. Mas você está observando também que as duas palavras são iguaizinhas, né? Na escrita. Então, esta que denota o pretérito passado, você coloca o acento circunflexo para diferenciar da que denota o presente, ok? Então, é isso aí, e vamos para a primeira questão.
Assinale a alternativa cuja sequência não possui todas as palavras acentuadas em razão da mesma regra de acentuação gráfica. Quer dizer, não são acentuadas pela mesma regra, certo? Então, eu tenho que saber agora a regra de cada uma. Psíquica. Eu tenho uma palavra proparoxítona, todas são acentuadas. Psicossomática, proparoxítona também. Científico, clínico, todas são proparoxítonas. Então, eu não vou marcar esta resposta porque eu quero aquela que não são pela mesma regra e estas foram. Você, oxítona terminada em E, está, será, conseguirá, todas são oxítonas, ou terminadas em A ou em E, não importa, né? A regra é a mesma. Possível, possível. A penúltima é mais forte, então ela é paroxítona. Paroxítona terminada em L, L de lixão, lembra? Tem acento. Fértil, paroxítona terminada em L. Nível, paroxítona terminada em L. Perceptível, paroxítonas terminadas em L. Todas têm acento, então A, B e C, as palavras são acentuadas pela mesma regra, então a letra D tem que ser a resposta. Consciência, paroxítona de tombo. Relógio, mistério, falácia, você. Aqui, ó. Estas 4 primeiras são paroxítonas em ditongo crescente. Não importa qual é o ditongo. Se é paroxítona terminada em ditongo, tem acento. Mas eu já vou falando que é ditongo crescente para relembrar que estas também poderiam se encaixar na regra das proparoxítonas aparentes ou eventuais, ok? Mas tem o você, que é oxítona terminada em E. Então, tem 2 regras diferentes na letra D, por isso ela é a resposta. Não são acentuadas pela mesma regra. 2. Nós temos 3 palavras. Alcoólica, alcoólica, ó, se separa assim, ó. Alcoólica. 2 letras iguais não ficam juntas. A antepenúltima é mais forte, então ela é proparoxítona. Rígida. Antepenúltima de novo. Então, de novo, proparoxítona. Então, essas 2 se encaixam na mesma regra, na regra das proparoxítonas. Conteúdo. O que eu tenho? Hiato. Segunda vogal do hiato é U, é tônica, está sozinho na sílaba, tem acento. Então, acentua-se, é regra dos hiatos. Acentua-se a segunda vogal do hiato, se for I ou U, com ou sem S, pode ser I ou IS, U ou US, sem NH depois, para lembrar a regra todinha, nem ditongo antes. Quer dizer, não pode ter nem NH depois, nem ditongo antes. Aí eu recordei de tudo, recordei a regra e recordei a exceção. Porque se ele estivesse sozinho na sílaba, mas tivesse um NH depois, não poderia. Se ele estivesse sozinho na sílaba, mas tivesse um ditongo antes, não poderia. E aqui ele está sozinho na sílaba, não tem NH depois, não tem ditongo antes, então perfeito, mas é regra dos hiatos. 1 e 2 seguem a mesma regra de acentuar. Não. 1 e 3 seguem a mesma regra? Não. 1 e 2 seguem a mesma regra de acentuação gráfica? 1 e 2, tudo para paroxítona, certinho, letra B. Foram acentuados obedecendo-se à mesma regra de acentuação. Provável. Eu vejo que a penúltima sílaba é mais forte, então ela é paroxítona terminada em L, L de lixão, lembra? Últimas, essa aí já é proparoxítona, então não é nossa regra, não é nossa resposta, porque nós temos que marcar aqui tem palavras da mesma regra. Países,
substituída. Tô vendo alguma coisa que eu tô lembrando de outra coisa aqui, ó. Países, substituída. O que eu estou lembrando? Estou lembrando da regra dos hiatos, quando o i ou o u ficam sozinhos na sílaba tônica, sendo a segunda vogal do hiato, e não sozinhos ou seguido de S, e não tem NH depois, nem ditongo antes, tem acento. Então, a regra dos hiatos, que nós acabamos de descrever na questão 2. Então, aqui está a resposta. Essas palavras são acentuadas pela mesma regra. Já em relógios é paroxítona em ditongo crescente ou proparoxítona aparente. E o também, a última sílaba mais forte, é oxítona terminada por em. Então, duas regras diferentes. E no tio, paroxítona terminada em L de lixão, simplíssimas. Ó, aqui ó, o sim é uma sílaba, o plis é outra, o si é outra e o mas é outra. Última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona, e todas são acentuadas. E pronto. Então, letra B. 4. Alternativa que apresenta palavras que foram acentuadas obedecendo a mesma regra. País, já sabe, ó. País, regra dos hiatos. Pode verificar na anotação. Salário, salário. Aí já é salário, ó, paroxítona em ditongo. Ou proparoxítona, porque poderia ser salário. Ditongo é crescente, então poderia ser proparoxítona também. Violência, a mesma coisa, a mesma regra do salário, que é violência, que ó, semivogal mais vogal, então é ditongo crescente. Então, posso deixar em ditongo crescente ou posso fazer uma proparoxítona aparente, ok? Então, não é a mesma regra. Tem regra do hiato e tem regra das paroxítonas. Líderes, essa é a sílaba tônica, a antepenúltima palavra é proparoxítona. Estímulo, a mesma coisa. Lúcido, a mesma coisa. Todas são proparoxítonas, então eu achei a resposta. Obedecem à mesma regra de acentuação. Porque haverá é oxítona terminada em A. Dói é monossílabo tônico em ditongo, oi, ok? E visíveis é paroxítona em ditongo decrescente, aquele ali, só para te lembrar. Já estou falando que é decrescente porque primeiro veio a vogal, depois veio a semivogal, porque o i, o som de i, som de u, junto com o outro na mesma sílaba, sempre vai ser semivogal, né? Então, eu tenho ditongo decrescente. Então, aqui é simplesmente paroxítona terminada em ditongo. Essa não pode ser transformada em proparoxítona aparente, porque só quando é ditongo crescente é que pode ser transformada em proparoxítona aparente. Ânimo, proparoxítona. Possível, paroxítona em L de lixão, lembra? Além, oxítonas terminadas por em. Então, 3 regras diferentes aqui. Tudo igual na letra B. Assinale o grupo de palavras que segue a mesma regra de acentuação de patrimônio. Então, primeiro você tem que saber por que patrimônio é acentuado. É por isso aqui, quer ver? Patrimônio, o mais comum, o tradicional, penúltima sílaba tônica. Então, ela é paroxítona terminada em ditongo crescente. Beleza. Mas esta poderia ser separada também assim, ó, ni-o. Aí ela seria patrimônio. Ela seria
paroxítona aparente ou eventual. Então, vamos ver onde que elas seguem, ou seja, a mesma regra de patrimônio, ou seja, elas têm que ser todas paroxítonas em ditongo crescente. É fácil, bom, já tá vendo que não termina em ditongo, né? Pra você ver como é que é simples. Você deduziu, você sabe, por isso que a gente tem que saber tudo, tá vendo? Estudou ditongo, por que que precisava saber? Logo você já tá vendo que ela não termina em ditongo, pólen não termina em ditongo, cadáver não termina em ditongo, já foi embora, né? Aqui é paroxítona em L, aqui é paroxítona em N e aqui é paroxítona em R, ou seja, a regra das paroxítonas terminadas em L, N e R. Joquei, essa termina em ditongo, mas esse ditongo aqui é decrescente, que eu tenho a vogal e depois a semivogal, mas é ditongo. Se não tiver uma em ditongo crescente, poderia ser em ditongo decrescente, porque a regra não precisa sempre estar especificada o tipo de ditongo, não. Basta dizer que a paroxítona terminada em ditongo, às vezes, já dá a resposta. Mas aqui eu já estou vendo polícia, já é ditongo crescente, porque veio a semivogal primeiro, depois que veio a vogal. E aqui também veio tunês, eis, também é paroxítona terminada em ditongo decrescente, vogal mais semivogal. Mas, enfim, pode ser que seja essa a resposta, porque lá nós definimos que patrimônio é paroxítona em ditongo crescente, mas estou lhe lembrando, não tem necessidade, às vezes, de definir o tipo de ditongo, basta ver que terminou em ditongo, e aqui todas foram paroxítonas terminadas em ditongo. Aqui, aparência também é paroxítona terminada em ditongo crescente. Fórum também é paroxítona terminada em nu. De qualquer forma, está dentro da regra das paroxítonas. Agora, histórico já é proparoxítona, já fugiu. Bíceps é paroxítona terminada em PS, bônus, paroxítona terminada em us, e óculos é paroxítona. Então, tem regra de paroxítona e tem regra de proparoxítona. Então, eu tenho que ficar com o quê? Com a letra B, que embora tem paroxítona em ditongo decrescente, depois crescente e depois decrescente de novo, quer dizer, mas não saiu do contexto de paroxítona terminada em ditongo, como o patrimônio é terminado em ditongo. Então, letra B é a resposta nossa na número 5. Marque a alternativa em que todas as palavras são acentuadas, obedecendo-se à mesma regra. Então, cenário é paroxítona em ditongo crescente. Caótico já é pró-paroxítona. País já é regra dos hiatos. Agência, paroxítona terminada em ditongo crescente. Antônio, também ditongo crescente. Água, também ditongo crescente. Achei, tudo aqui é paroxítona terminada em ditongo crescente, porque aqui potável é paroxítona em L de lixão, alguém é oxítona terminada em e será é oxítona terminada em A. Então, oxítonas por em e A. Então, duas regras diferentes, de paroxítona e de oxítona. Félix, paroxítona terminada em X. Ninguém, oxítona terminada por em. Agropecuária, paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, duas regras. A regra de paroxítonas, né? Paroxítona em X e ditongo crescente. E aqui, oxítona terminada por em. Então, realmente, letra B está tudo na mesma regra. Para esse objetivo, é preciso pôr em prática, ou seja, colocar em prática, ou seja, é uma ação, então é verbo. O conceito de envelhecimento ativo. Em relação à acentuação desta palavra destacada, assinale a alternativa correta. Os monossílabos tônicos terminados em O, seguido de R, devem ser acentuados. Não, a regra não é assim. É monossílabo tônico terminado em O ou OS
são acentuados. Então, isso não descreveu a regra daquela palavra. As palavras oxítonas terminadas em O, olha, primeiro essa palavra não é oxítona, primeiro essa palavra é monossílaba. Seguinte, as oxítonas que terminam em O são acentuadas ou seguidas de S, terminadas em O ou OS. Não tem nada a ver com o R. Não está correta a regra. Nem para as oxítonas, né, não é assim, e nem se encaixa nessa palavra, porque ela não é oxítona. O acento é facultativo, facultativo eu ponho se eu quiser. Não, é obrigatório no verbo. É obrigatório, certo? Então, sobrou, para diferenciar a preposição por, não. O que tem acento é verbo. O que não tem acento é que é a preposição, certo? Então, tudo errado na letra C. O acento foi usado para diferenciar o verbo, isso, o verbo que nós temos ali, da preposição por, certinho, ok? Então, continue estudando e guarde mais esse pensamento no seu coração. Descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter, tá? Então não fica pensando que o fulano tem mais sorte que você, não. Vai ver que ele está se esforçando mais, ok? Então vamos lá e até a próxima, se Deus quiser.